pessoal, aqui é a Ana e essa é mais uma videoaula baseada no livro do cientista neurocognitivo que traduzido para o português seria mais ou menos assim: Por que os estudantes não gostam da escola? E essa videoaula é baseada num capítulo sobre memória. Esse capítulo é construído de uma maneira muito interessante porque ele vai fazendo uma caçada com base nos fatos, nos dados de experiências, do que realmente funciona para você memorizar alguma coisa. A primeira coisa que ele observa é que a vontade de lembrar ela tem influência zero na nossa capacidade de memorização. Ele diz assim: se vontade fosse suficiente, seria uma maravilha, porque todos os alunos gostariam de lembrar as coisas para a prova. Então, bastaria eles terem vontade, eles lembrariam, isso seria um processo completamente indolor e todo mundo ficaria feliz. Mas o que as pesquisas mostram é que a vontade de lembrar não influencia em absoluto a capacidade da pessoa de lembrar de alguma coisa. Daí ele prossegue no espírito investigativo dele e ele contrasta duas situações, uma de memória ruim, uma memória que não está funcionando, e uma memória muito boa. Por exemplo, você está na cozinha fazendo um lanche para você e falta um ingrediente, você vai na despensa. Quando você chega na despensa, você olha para ela e se pergunta: o que eu vim buscar aqui? Ou seja, você esqueceu de uma coisa que você tinha pensado em buscar 2 segundos antes. Então, isso é uma memória que não funcionou, né? Por outro lado, a gente consegue lembrar de jingles de propaganda de 15 anos atrás. A gente consegue cantarolar esses jingles. Então, ele coloca, bom, diante dessa situação, o que essas duas coisas aqui têm em comum? Tem de diferente, para que nessa situação eu consiga lembrar e nessa não. Aí ele diz assim: então deve ser a questão da repetição. Então, para memorizar, eu preciso ver aquela informação repetidas vezes. Aí ele resolve testar essa hipótese de que a repetição é o mecanismo correto para você gravar alguma coisa na memória. Aí ele mostra uma foto com algumas moedas, no caso dele de 1 centavo de dólar, tá? No nosso caso, você pode pensar em moedas de 25 centavos. Só que cada imagem de moeda estava ligeiramente modificada em relação à original. E só uma delas era a moeda original, sem modificações. E ele pergunta: você consegue ver qual é a moeda original? Você consegue descobrir qual é a moeda original? Ou melhor, você consegue lembrar qual é a moeda original? E a verdade é que é praticamente impossível fazer isso. Imagine você diante de 10 moedas de 25 centavos com pequenas alterações. Você vai saber qual é a real? Não vai saber. Mas, poxa vida, você já viu tantas moedas de 25 centavos na sua frente? É o tipo de moeda que mais aparece por aí, né? A tal moeda de 25 centavos. Por que você, apesar de tanta repetição, de olhar para essa moeda tantas vezes, você não consegue se lembrar do detalhe que faz com que aquela moeda seja a moeda real e as outras não? Aí a resposta que ele dá é a seguinte: foco de atenção. Quando você pega uma moeda de 25 centavos, você não está preocupado em olhar os detalhes. Você está preocupado com o valor dela, com o que você vai comprar com ela, onde você vai colocar essa moeda. Coisas desse tipo, você não está prestando atenção nos mínimos detalhes da moeda. Então, se você não está focando, por mais que seja repetida a informação, provavelmente você não vai ter uma boa retenção na memória daquela informação. Bom, então até agora a gente descobriu que repetição é importante para a memorização e que você tem que focar a atenção nas coisas corretas. Aí ele vai recorrer a um outro experimento para mostrar no que tem que ser prestado atenção. O experimento é o seguinte: memorização de listas de palavras. Então você divide as pessoas em 2 grupos. O primeiro grupo é instruído a memorizar a lista e só. O segundo grupo é instruído a pensar em termos de emoções positivas ou ideias positivas ou negativas que cada palavra evoca.
E o resultado disso aqui é que esse grupo que foi instruído a associar algum tipo de conotação positiva ou negativa com a palavra teve uma taxa de retenção muito maior. Por que que isso acontece? Bom, aqui acontecem duas coisas. Primeiro, quando você tem que atribuir um rótulo de positivo ou negativo para uma palavra, você é forçado a pensar no significado dessa palavra, para poder saber o que você sente em relação a ela. E, por outro lado, você também é obrigado a fazer mais conexões com outras coisas que você já conhece. Isso reforça a sua memória. Então, é aqui que tem que estar o foco, no significado, nas conexões com o que você já conhece. Se você repete a informação várias vezes com foco de atenção no significado e em como aquilo se conecta com o que você já sabe, você certamente vai ter uma retenção melhor de memória. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. Cada situação de aprendizagem, ela te coloca vários pontos de vista possíveis para você focalizar a sua atenção. Ele dá um exemplo no livro bem simples, que é o seguinte: você está andando no corredor e vê um colega seu gemendo de dor. Se você, nesse momento, presta atenção em como está o rosto dele, você vai ter a lembrança no dia seguinte do rosto de dor que ele estava fazendo, né? Da cara de dor que ele estava fazendo. Se você presta atenção no som que ele está gemendo, você pouco vai lembrar do rosto, mas você vai lembrar do som que ele fazia. Se você, por algum motivo, resolve prestar atenção na roupa que ele estava usando, você vai lembrar da roupa que ele estava usando no dia que ele estava gemendo de dor, mas dificilmente vai lembrar do rosto e do som que ele estava fazendo. Então, quando a gente está estudando, a gente tem que tomar muito cuidado para ver se a gente está focando do ponto de vista correto, na informação que realmente importa, certo? Então, não é só fazer conexões, não é só pensar no significado, mas pensar no significado daquilo que você quer realmente memorizar. Em resumo, então, para a aprendizagem ou para a memorização acontecerem, você tem que prestar atenção. Você tem que pensar no significado daquilo que você está aprendendo. Você tem que fazer conexões com coisas que você já conhece. E você tem que focalizar nos aspectos mais relevantes, nos aspectos que realmente importam para você aprender. E isso aqui tem que acontecer algumas vezes. Não adianta passar por isso uma vez só, porque você não vai conseguir reter na memória de longo prazo. Você tem que reconstruir esse caminho algumas vezes até que ele esteja fortalecido o suficiente na sua cabeça. Então aqui está o segredo de uma boa memorização. Numa próxima videoaula, eu vou discutir com vocês formas práticas de fazer essas coisas aqui. Como prestar mais atenção, como pensar no significado, como fazer conexões, como se focar na coisa certa e como repetir sem ficar chateado. Certo? Então vai ser uma abordagem mais prática de como usar esse conhecimento que a gente tem do funcionamento da memória para aprender melhor. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Críticas, dúvidas, sugestões, comentários são sempre muito bem-vindos. E até a próxima!